Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, olá mais uma vez, estamos aqui iniciando o nosso culto cristão no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Neste programa especial desta semana, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Desejamos a todas essas grandes almas atualmente encarnadas no corpo feminino uma semana de muitas bênçãos para as suas vidas e a nossa gratidão, pois todos nós temos em nossas vidas uma relação direta com esses seres, seja através da porta da reencarnação, pelas quais todos nós passamos, mas também em nossas vidas, nosso ambiente de trabalho, nosso lar, sempre aquele esteio, aquele ponto de equilíbrio, de doçura e a grande força de trabalho de todas as casas espíritas. Não podemos negar que a frequência das mulheres nas nossas casas espíritas quase sempre é bem maior do que a dos homens, né? Então, são essas, muitas vezes anônimas, que mantêm o nosso movimento espírita funcionando. Então, a todas vocês, os nossos parabéns pelo Dia da Mulher, pelas suas vidas, pela sua dedicação. No programa de hoje, temos a participação aqui do meu pai, Lidiane Barreto, eu, João Carlos Menezes, e a minha querida esposa, uma mulher que eu homenageio aqui também, Jane Champlin, que fará a leitura da nossa página inicial. Do livro Luz no Lar, mensagem de Meimei, oração à mulher. Missionária da vida, ampara o homem, para que o homem te ampare. Não te compurques no prazer, nem te mergulhes no vício. A felicidade na terra depende de ti, como o fruto depende da árvore. Mãe, seu anjo do lar, esposa, auxilia sempre. Companheira, acende o lume da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta o caminho. Enfermeira, compadece-te. Fonte sublime, se as feras do mal te poluíram as águas, imita a corrente cristalina que, no serviço infatigável a todos, expulsa do próprio seio a lama que lhe atiram. Por mais te aflige a dificuldade, não te confies à tristeza ou ao desânimo. Lembra os órfãos, os doentes, os velhos e os desvalidos da estrada que esperam por teus braços e sorri com serenidade para a luta. Deixa que o trabalho tanja as cordas celestes do teu sentimento, para que não falte a música da harmonia aos pedregosos trilhos da existência terrestre. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apagues a luz, para que o amor resplandeça sobre as trevas. Eleva-te, elevando-nos. Não te esqueças de que trazes nas mãos a chave da vida, e a chave da vida é a glória de Deus. E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, que estamos iniciando mais um programa, Culto Cristão no Ar. E como já foi dito, temos uma apresentação dedicada a todas as mulheres, quer sejam mães, quer sejam profissionais,
as professoras, principalmente aquelas que nos conduziram nas primeiras letras, que todas possam ser abençoadas por ti. E também pela tua Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Obrigado por tudo e permita, Senhor, que com a tua paz e com as bênçãos de Deus possamos iniciar o programa deste dia. E dando sequência ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós, neste programa, estamos encerrando o capítulo 17, que tem como título Sede Perfeitos. O item que nós vamos estudar hoje, o item 11, tem como título Cuidar do Corpo e do Espírito. É uma mensagem do Espírito Georges, espírito protetor, ditado em Paris em 1863. E começa falando assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral, ou seja, a gente agredir o nosso corpo através do silício, do chicote ou de qualquer outra forma? Será que nisso que consiste a perfeição? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Então ele está falando aqui que a alma é cativa, ou seja, é prisioneira do corpo, né? E para que ela possa se expandir o mínimo, pelo menos, possível, enquanto ela está encarnada, ela precisa que o corpo esteja em bom estado de funcionamento. É a máquina através da qual a alma está atuando, né? Então, quanto melhor estiver fisicamente o corpo, mais a alma vai poder dar asas às suas aptidões, aquilo que o nosso espírito traz, né? E lembrando que, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, que fala da necessidade da encarnação, e o objetivo da encarnação, é falado que, para que a gente possa progredir, nós temos que passar por todas as vicissitudes da vida terrena. Portanto, para passar bem por essas vicissitudes, a gente tem que cuidar do corpo, né? Mas sem olvidar, cuidar também do espírito, porque o que é eterno não é o corpo. O corpo é passageiro, o corpo é de uma existência só, mas a vida imortal pertence ao espírito. Porque a gente vê muita gente atualmente mais preocupada em cuidar do corpo do que cuidar do espírito. Relega o cuidado do espírito a um segundo plano, quando deveria ser o contrário. Mas é importante que a gente cuide da saúde, para que a gente possa bem viver e cumprir com as nossas tarefas aqui na Terra. E no finalzinho desse parágrafo, ele fala aqui das aptidões da alma e do corpo, né, que muitas vezes podem ter um certo conflito entre eles. Então é necessário que a gente chegue ao equilíbrio nas necessidades do corpo e do espírito. Ou seja, a gente não deve relegar nenhum dos dois. A gente deve cuidar das necessidades do corpo, mas também das necessidades da alma. E às vezes a busca desse equilíbrio é que é difícil em nossas vidas. E aí continua Jorge dizendo: dois sistemas se defrontam. As setas, que tem por base o aniquilamento do corpo. E lembrando que essa palavra significa a pessoa que se consagra ao exercício prático que leva à realização da virtude, da plenitude da vida moral. É uma pessoa que vive em contemplação, dedicada à vida moral. E o outro sistema é dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma.
Aí diz aqui o Espírito, duas violências quase tão insensatas uma contra a outra, porque são dois extremos. Né? Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Então aí a gente já tem uma informação aqui bastante importante para a gente analisar, né? Que é realmente desses três grupos que esse espírito divide praticamente a população do planeta. Né? A daqueles que se consagram à plenitude da vida moral e aqueles que se baseiam no rebaixamento da alma. Né? E ao lado desses dois extremos está, ele usa até um termo interessante, a tribo dos indiferentes. Segundo um dado fornecido pelo professor Ney Lobo sobre aquela classificação dos espíritos feita por Kardec, né, que tem os espíritos neutros, e ele diz que essa é a maioria, e cerca de 70% da população do planeta Terra, né, é composta desses espíritos neutros. Né? Então fica 15% para os maus e 15% para os bons. É aquela pessoa que não faz o mal, mas também não faz o bem, né? Que eles costumam dizer que fica em cima do muro. Né? Eu não faço mal para ninguém, né? Mas também não está evoluindo da forma como poderia. Por isso que ele diz aqui, que são mornos no amar e econômicos no gozar. Agora, quando ele fala nessa primeira categoria dos ascetas, que ele fala que tem como base o aniquilamento do corpo, né? Então não são somente aqueles que buscam a virtude, mas tem aquele grupo, que seria o extremo, que quer chegar à perfeição da alma, mas, como ele diz no começo, macerando o corpo. Então a gente lembra daqueles faquires, né? Aquelas religiões que a pessoa caminha sobre a brasa, dorme numa cama de pregos, tentando chegar a uma perfeição moral. Na verdade, aquilo não está levando a nada. E até no Brasil, aqui numa cidade, acho que é de Goiás, se não me engano, né? E tinha uma procissão em que um grupo de pessoas com aquele chicote, com aquelas bolas de ferro na ponta, né? Sem camisas, chicoteando, né? Na frente da procissão, né? Como se aqui fosse agradar a Deus daquela forma. Né? E no próprio Evangelho tem um sacrifício agradável a Deus, né? Que é a gente sacrificar os nossos próprios defeitos em benefício do nosso próximo. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Aí diz aqui, então, continuando, né? Onde, então, a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Realmente o espiritismo veio mostrar que o melhor caminho é o caminho do meio. Eu sempre costumo dizer, qualquer extremo é sempre perigoso, né? Então o espiritismo veio mostrar esse caminho do meio, que é a pessoa cuidar bem do corpo, mas também cuidar bem do espírito. E cuidar do corpo não é somente a questão estética, né? Ficar 2 horas na academia todo dia, ou tomando uma porção de produtos para ficar com o corpo melhor, fazer cirurgia plástica, né? Mas cuidar do corpo no sentido da saúde. A gente realmente ter uma alimentação equilibrada, né? Evitar todo tipo de excesso, que sempre o excesso faz mal, né? Ter uma boa alimentação, evitar os vícios, principalmente os vícios físicos, né? Do álcool, do fumo. Isso é cuidar do corpo. E, claro, fazer exercício físico também, que é necessário para manter a máquina lubrificada e funcionando direitinho, né? Isso ajuda a gente a que a alma possa trabalhar melhor também. Inclusive, quantas mulheres têm morrido em mesa de operações por causa de operações que poderiam ser evitadas, porque é só tirar gordura, não sei o que, mudar a fisionomia, né? E acaba caindo às vezes na mão de alguns profissionais que não são tão competentes, né? E tem havido óbitos por causa disso, que poderia ser evitado, porque eu acho que a gente tem que, é lógico, cuidar sim, né?
uma cirurgia estética para corrigir alguma coisa, sim, mas só para manter beleza, ou mudar inclusive, né? Aí eu costumo dizer que isso aí é não aceitar o corpo que Deus lhe ofereceu. Exatamente. E continua ele dizendo aqui: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Na verdade, amar a nossa alma é amar a nós mesmos, né? Porque nós somos alma, nós somos espíritos encarnados, né? A nossa essência é o espírito. Então, quando ele fala que amai, pois, a vossa alma, é amar a si próprio. E também, porém, cuidar igualmente do vosso corpo, que é o instrumento pela qual a alma se opera, né? Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, enquanto nós estamos encarnados, nós temos necessidades físicas, nós temos a necessidade da alimentação, do relacionamento, né? E essas coisas a gente tem que suprir, né? Para que a gente possa realmente deixar o corpo em condições de ser instrumento da alma, né? Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio conduziu. Então não é colocar a culpa na carne, a carne é fraca, não. Quem manda é o espírito, né? Quem é fraco é o espírito. Exatamente. A carne é que leva a culpa, mas o espírito é que é fraco. Exatamente. A gente bota a culpa no corpo, mas quem manda é a nossa mente, nossa alma, né? Sereis porventura mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? O que ele está perguntando aqui? Se a gente macera o nosso corpo, martiriza o nosso corpo, mas não deixa de ser egoísta, não deixa de ser orgulhoso, né? Não faz a caridade para com o próximo, né? Que proveito a gente está tendo dessa maceração do corpo? Na verdade, a gente está sendo mais egoísta ainda, né? Porque a gente está tentando simplesmente cuidar da nossa evolução e não está fazendo bem a ninguém, nem a nós mesmos, né? Muito pelo contrário. A gente está fazendo mal ao nosso corpo e está servindo de mau exemplo para outras pessoas, né? Mostrando que a gente não está tendo cuidado com o nosso corpo, pode até influenciar outras pessoas a fazerem coisas parecidas. E a gente vê hoje uma triste realidade, que é a dos adolescentes que se mutilam, se cortam, né, muitas vezes por dores da alma, né, e acabam materializando essa dor no próprio corpo, né, fazendo cortes no braço e às vezes tentam esconder com casacos, né. É uma realidade que a gente está vendo e que os pais têm que estar muito atentos para isso, né? Esse desejo da dor, de sentir a dor, né? E às vezes esse excesso de piercing, de tatuagem, né? Que deve ser uma forma de tentar aliviar a dor da alma através dessas dores do corpo. Eu queria só também lembrar aos pais, né, a importância de se conduzir os filhos, quanto mais novinhos, melhor, para a evangelização, em qualquer religião, né? De modo geral, os evangélicos estão à frente, né? Porque o evangélico no domingo de manhã é a família toda que vai para a igreja, né? E alguns pais espíritas ficam esperando, né? Mas é importante que cuide disso, porque atualmente o mundo, os convites desse mundo materialista é muito forte, e se a gente bobear, a gente pode ter surpresa dentro do lar. Então é muito importante. Inclusive eu assisti essa semana um mini vídeo do Rosando Cleveland, né, que ele fala exatamente isso, que os pais têm por obrigação conduzir os filhos à evangelização. Se mais tarde eles não quiserem, tudo bem. Até na questão 582 do Livro do Espírito fala isso, né? Que a missão da paternidade é importante, mas que alguns pais podem dormir tranquilos porque cumpriram com o dever. Mas se não o fizerem, Deus um dia perguntará o que fizeste dos filhos que eu deixei a tua guarda. Exatamente. Então, é importante que a gente lembre disso. Ninguém pergunta ao filho se ele quer ir ao médico ou se ele quer ir à escola, né? Fica dando opção, né? Agora, na hora da religião, deixa o filho
resolver, e uma criança pequena não tem ainda. Então, ao menos para mais tarde avaliar. Eu não tive muita sintonia com os espíritos, tudo bem. Mas aí vai ter uma sementinha que vai brotar, né? Mais tarde um pouco. Às vezes a gente parece que não funciona, mas a minha esposa, Eli, ela tinha uma prima, tem ainda, porque essa prima, né, ainda está encarnada, que ela residia em Muriqui sozinha, porque ela fez um concurso para professora do estado, e a vaga que era em Muriqui. Quando o pai tinha uma casa em Muriqui, de veraneio, ela foi para lá, né? E ela teve um filho, né? E o filho teve um problema de resfriado, alguma coisa assim, com muito catarro. E ela, muito cansada, ela dormiu. Quando acordou, o filho estava morto, porque tinha sido sufocado pela quantidade de catarro, né? E ela ficou sozinha, né? Sem saber o que foi. E depois, conversando com a minha esposa, né? Ela falou: Eli, eu agradeço muito, porque o que me manteve um pouco equilibrada, porque eu me lembrei do tempo que você me levava para a evangelização lá do Caminhamos com Humildade. Que a Elia que levava duas primas para a evangelização, porque ela era mais nova que a Elia já era evangelizadora, né? Então, e o que manteve. Então, ela ficou pouco tempo lá, né? Ela não seguiu a doutrina do Espírito, mas ela falou que o que manteve ela em equilíbrio foi que ela lembrou daquele tempo. Então, como a sementinha que ficou, né? E aí, terminando a mensagem, ele fez essa pergunta, né? Será que é perfeito aquele que martiriza o corpo, mas não trabalha as suas virtudes, o seu lado bom, o seu lado moral? Ele responde: não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o espírito, né? Submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de tornardes dócil à vontade de Deus, e o único de alcançardes a perfeição. Então, o que a gente deve humilhar, dobrar, submeter, mortificar, é o espírito. O que significa mortificar o espírito, né? Pode ficar mal compreendido esse termo, mas é se submeter à vontade de Deus, ou seja, deixar de lado os nossos caprichos, ou seja, a humildade é nesse sentido, né? Deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado para se submeter à vontade de Deus, que qual é? É que nos amemos uns aos outros. Basicamente é isso, né? Então, como nós estamos dedicando o nosso programa às mulheres, né? Como o João lembrou no início, né? Todos nós tivemos mulheres fazendo parte da nossa vida de uma forma muito marcante, né? Nossas mães, tias, né? As irmãs, quem tem uma irmã, eu, por exemplo, né? Eu, quando fui para a escola, eu já fui alfabetizado, porque minha irmã mais velha foi a minha primeira professora. Então, todos nós temos essa presença muito marcante das mulheres na nossa vida, inclusive as esposas, para aqueles que nós, os homens, estão casados, né? Então, nós escrevemos até para o culto, o nosso programa do ano passado, que eu vou repetir aqui a poesia que eu fiz em homenagem à mulher. Criação de Adão e Eva é história sem nexo. Espíritos criados por Deus nascem num e noutro sexo. O livro dos Espíritos nos tira da ignorância. Sexos para o Criador têm a mesma importância. Entretanto, a mulher foi por ele escolhida para ter como missão ser portadora da vida. Ter filhos consanguíneos ou filhos do coração é para qualquer mulher a mais nobre missão. Seja moderna, vaidosa, inteligente, esperta, entretanto não esteja, tudo na medida certa. Saber que o seu papel no lar, na sociedade, é dar toque feminino com amor e humildade. Por isso, posso afirmar, sem perigo de engano, o dia de uma mulher é qualquer dia do ano. Então, nesse encerramento do nosso programa, vamos fazer diferente. Em vez de endereçar nossa prece final a Jesus, vamos endereçar a sua mãe, Maria. Maria Santíssima, Mãe de toda a humanidade,
aquela que vela por nós, que vela principalmente pelos espíritos que deixaram a vida através do suicídio, que ampara essas criaturas tão necessitadas de amor e vem doar o seu amor eterno, infinito para essas criaturas. Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, rogai pelos seus filhos. Seja a nossa humanidade mais fraterna, mais feliz. E a todas as mulheres, a nossa gratidão. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.